Olá, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa e para falarmos das sessões legislativas da Assembleia. Marquem o artigo 13 do regimento interno, questão clássica de regimento interno sobre poder legislativo, sobre qualquer casa legislativa. Vejam só o texto do artigo 13, nós vamos dividi-lo em duas partes, tá? Vamos estudar aí primeiro do artigo 13 até o parágrafo 2º e no nosso próximo vídeo falaremos a respeito do parágrafo 3º, que fala justamente de quem pode convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa, tá? Então vejam só, artigo 13. A sessão legislativa da Assembleia é, inciso 1º, ordinária, aqui, independentemente de convocação, realiza-se nos 2 períodos de funcionamento da Assembleia Legislativa, em cada ano, de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro, tá? Importantíssima informação que está na Constituição do Estado, que vocês já estudaram. É sempre importante lembrarmos que uma legislatura é composta por 4 sessões legislativas ordinárias. E o que é uma SLO, uma sessão legislativa ordinária? Ora, o período normal de trabalhos de uma casa legislativa. No âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, esse período vai do dia 1º de fevereiro até o dia 18 de julho, tá? E depois nós temos do dia 1º de agosto até o dia 20 de dezembro. Então não se esqueçam, ó, 1º de fevereiro a 18 de julho é o primeiro período legislativo da SLO, da Sessão Legislativa Ordinária. 1º de agosto a 20 de dezembro é o segundo período legislativo, tá? Atenção, marquem o inciso 1º, vou repetir para fixar aí na cabeça de vocês, ó. Ordinária, Sessão Legislativa Ordinária, SLO. Aqui, independentemente de convocação, óbvio, é ordinária, né? Realiza-se nos 2 períodos de funcionamento da Assembleia Legislativa em cada ano, de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro. Inciso 2º, uma sessão legislativa extraordinária. Obviamente, aquelas reuniões que irão acontecer em um período diferente da sessão legislativa ordinária. Então, por exemplo, durante o período de recesso parlamentar, tá? Então, ó, inciso 2º, sessão legislativa extraordinária é aquela que, a que se realiza em período diverso do fixado no inciso anterior. Parágrafo 1º, uma questão que também está na Constituição do Estado. Quando recaírem em sábado, domingo ou feriado, as reuniões previstas para as datas estabelecidas no inciso 1º do CAPT poderão ser transferidas para o primeiro dia útil subsequente ou para o dia útil imediatamente anterior, né? Igual vencimento de conta, eu já expliquei isso para vocês aí no âmbito da Constituição do Estado. Ah, caiu no final de semana, caiu num dia não útil, naturalmente é transferido para o primeiro dia útil seguinte, tá? Parágrafo 2º, marquem o parágrafo 2º, questão comum em termos de poder legislativo, tá? A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, nem encerrada sem a aprovação do projeto da Lei do Orçamento Anual. É aquilo que eu até elogio a regulamentação no âmbito do Estado de Minas Gerais. A regulamentação mineira é melhor do que a regulamentação da Constituição da República. Ah, por que isso, professor? Também já expliquei lá na aula sobre a Constituição do Estado. No âmbito da Constituição Estadual, no âmbito do regimento interno da Assembleia Legislativa, o que acontece? Eu não posso ter a interrupção da sessão legislativa ordinária, ou seja, eu não posso ter o recesso parlamentar do meio do ano sem a aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que necessariamente precisa ser votada no primeiro período legislativo, precisa ser votada no primeiro semestre, tá? E da mesma forma, nós não podemos ter o encerramento da SLO, da Sessão Legislativa Ordinária, sem a votação da LOA, da Lei do Orçamento Anual. O que acontece na Constituição da República, lá no artigo 57,
da Constituição da República, eu não posso ter o recesso parlamentar do Congresso Nacional, eu não posso interromper a sessão legislativa ordinária no âmbito do Congresso Nacional sem a aprovação da LDO. Mas a Constituição nada diz com relação à LOA, com relação à aprovação ou não da LOA. Então nós já tivemos ano no Brasil que o Congresso Nacional entrou de férias no final do ano, de recesso parlamentar, ou seja, encerrou a sessão legislativa ordinária sem votar o orçamento da União, o que em termos práticos é um absurdo, tá? Então o que eu preciso observar? A Constituição do Estado de Minas Gerais e o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais impedem que a sessão legislativa ordinária seja encerrada sem a votação da lei do orçamento anual. Ou seja, a Assembleia Legislativa só consegue finalizar o seu ano normal de trabalhos se tiver votado a lei do orçamento anual do Estado, que vai justamente vigorar do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano seguinte, tá? Atenção com o parágrafo 2º. Pode ser uma questão comparativa, inclusive com a Constituição da República, para aqueles cargos no concurso da Assembleia, onde se faz necessário o estudo também do Poder Legislativo na Constituição da República, na Constituição Federal, ok? Então vejam só, o artigo 13 traz diversas questões importantes. A mais importante a mais importante delas é, sem dúvida alguma, a questão da sessão legislativa ordinária e quais são os períodos, quais são as datas em que nós teremos aí a sessão legislativa ordinária. Então, do dia 1º de fevereiro até o dia 18 de julho, primeiro período legislativo, E do dia 1º de agosto até o dia 20 de dezembro, o segundo período legislativo. Então, a SLO, ela é composta por 2 períodos legislativos, tá? Então, vejam só, já esquematizei aqui, como sempre, para vocês, falei de uma sessão legislativa ordinária, a SLO, primeiro período legislativo, 1/2 a 18/7, segundo período legislativo, 1/8 a 20/12. Naturalmente, os intervalos entre os períodos e de um ano para o outro são justamente os períodos de recesso parlamentar. E lembrem-se, tá? Eu não posso ter o encerramento do primeiro período legislativo sem a votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e não posso encerrar o segundo período legislativo e, consequentemente, a própria SLO antes da votação da Lei do Orçamento Anual. Parágrafo 2º do artigo 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E, naturalmente, por exclusão, o que é uma sessão legislativa ordinária? Ora, eu estou falando do período, onde nós teremos uma convocação extraordinária da Assembleia Legislativa e onde ocorrerão reuniões que estão em período diverso daqueles períodos destinados para a sessão legislativa ordinária. Então, por exemplo, se acontece uma reunião da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 22/7, tendo sido encerrado corretamente, votou a LDO, eu tive o recesso parlamentar, só que depois ali do iniciozinho do recesso parlamentar, no dia 22/7, acontece uma convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. Naturalmente, todas as reuniões que ocorrem durante aquele período de convocação extraordinária são reuniões que estão em uma sessão legislativa extraordinária, tá? É preciso não confundir sessão legislativa com reuniões. Sessão legislativa, eu estou falando de um período de dias, eu estou falando justamente de um período de convocação ou de trabalhos da Assembleia Legislativa. Se eu falo de sessão legislativa ordinária, eu estou falando do período normal de trabalhos da Assembleia Legislativa. Agora, se eu falo de uma reunião, que acontece em um período distinto, significa que aconteceu uma convocação extraordinária da Assembleia e que a Assembleia está ali vivendo um período de sessão legislativa extraordinária. E dentro da sessão legislativa extraordinária, nós teremos as respectivas reuniões da Assembleia Legislativa
para aquele período, tá? Então, atenção, cuidado aí com o artigo 13, inciso 1º, tá? E cuidado também com os parágrafos do artigo 13. Para completarmos e finalizarmos o artigo 13, no nosso próximo encontro, nós vamos falar justamente da convocação extraordinária da Assembleia. Então, muito cuidado, muita atenção também com o parágrafo 3º do artigo 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, para finalizarmos o artigo 13 e falarmos, sobretudo, do parágrafo 3º do artigo 13 do Regimento Interno.